Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar resenhando um importantíssimo livro, né, a obra Microeconomia, do Robert e do Daniel. É uma obra que eu gosto muito, é uma obra que com certeza ajudou no meu desenvolvimento intelectual. Inclusive, você que acompanha os vídeos da nossa série da nossa playlist, né, sobre microeconomia, que já está com mais de 40 conceitos, né, presentes nessa lista. Um dos livros que é utilizado como referência é essa obra que eu vou estar resenhando no vídeo de hoje. Primeiro comentário em relação à dificuldade. Eu acredito que essa obra não é bem para iniciantes, eu não recomendaria como o primeiro livro de economia, mas eu acho que se você já tiver alguma experiência em economia, já tiver lido alguns livros introdutórios, você já pode passar para esse livro, porque também não é um livro muito complicado, né? Por exemplo, ele exige algum conhecimento de matemática, mas nada muito avançado. Ele basicamente exige só que você tenha de antemão, né, algum conhecimento sobre matemática básica, né, de ensino médio, etc. Então, esse livro, nesse sentido, é muito interessante. Ele tem uma explicação muito boa, muito didática. Então, eu diria que esse livro aqui é para iniciantes, mas que já tem mas eu não recomendaria como o primeiro livro, sim como um dos primeiros, principalmente para quem quer ler sobre microeconomia, né? Se tivesse que escolher para começar entre esse livro ou Introdução à Economia do Gregory Menkel, eu começaria pelo Introdução à Economia do Gregory Menkel e depois passaria para esse aqui, tá? E esse aqui é focado em microeconomia, tá? O do Menkel, ele tem tanto uma parte de micro como uma parte de macro. Esse livro aqui, logo no início, né, ele vai ensinar algumas coisas sobre mercado competitivo, vai explicar o básico, né? Depois, no segundo capítulo, ele já passa para uma visão geral, né, sobre oferta e demanda. Então, ele vai estar te ensinando a fazer os gráficos, né, os diagramas de oferta e demanda, vai te mostrar como traçar uma curva da oferta, uma curva da demanda, como utilizar as curvas da oferta e da demanda para fazer análises, né, de mercados. Ele vai usar muito o exemplo do mercado de trigos, né? Ele usa bastante, pelo menos nessa edição, o mercado de trigos como um exemplo, até porque facilita, né? Como o trigo é um produto relativamente homogêneo, né? Então, a gente consegue fazer análises de oferta e demanda com os gráficos mais facilmente, né? E isso vai ser muito interessante. Você também vai aprender a encontrar o equilíbrio de mercado, né? O equilíbrio onde a quantidade ofertada e a quantidade demandada são iguais, né? Inclusive a gente já tem um vídeo explicando sobre isso. Então esse capítulo 2 ele dá uma visão geral e uma explicação muito boa sobre a oferta e a demanda, né? Tanto sobre a lei da oferta como a lei da demanda, e ele também vai falar de coisas como elasticidade, né? Não vou me adentrar nessas coisas porque a gente já tem vídeos especialmente sobre isso aqui no canal, mas ele vai explicar tudo isso no capítulo 2. Depois dele terminar, né, essa análise que ele faz da oferta e da demanda, né, no capítulo 2, ele vai dividir primeiramente, né, os 3 próximos capítulos ele vai estar falando sobre o lado da demanda, e os 3 próximos, né, depois desses 3, ele vai estar falando sobre o lado da oferta, né? No lado da demanda, ele vai explicar coisas como curva de indiferença, utilidade marginal, função utilidade, taxa marginal de substituição. Ele vai falar sobre restrição orçamentária, né? Ele vai falar bastante, né, sobre teoria da escolha do consumidor de forma geral. Ele vai falar sobre efeito renda, efeito substituição. Então ele vai abordar em detalhes todos esses assuntos, né? Ele vai falar sobre os bens de Giffen, sobre os bens inferiores, os bens substitutos, os bens complementares, né? Os bens normais, enfim, ele vai estar explicando todos esses conceitos importantíssimos, né? Não falei em sequência que ele explica exatamente, apenas fui lembrando, né, todos os conceitos que ele ensina nesses 3 capítulos que ele fala mais do lado da demanda. Ele também tem, pelo menos nessa edição, né, que eu já mostrei, ele tem um capítulo em que ele fala sobre incerteza, né, que é muito bom. Então ele vai falar um pouquinho sobre probabilidade também, é bem interessante. Depois ele passa para a análise do lado da oferta, né? E na análise do lado da oferta ele vai estar falando de coisas como produção, né? Função de produção. Nesse capítulo da produção ele vai estar explicando a lei dos rendimentos marginais decrescentes, que talvez seja uma das primeiras leis econômicas descobertas, né? E além disso, uma das mais importantes, tá? Inclusive eu tenho um vídeo no canal especialmente explicando essa lei, e modéstia à parte, ficou bem interessante o vídeo, né? Esse é no capítulo 6, né, de produção.
Aí, ainda falando do lado da oferta, né, ele vai ter um capítulo sobre custos de produção. Então, ele vai estar falando um pouquinho sobre custo de oportunidade, ele vai estar falando sobre custo fixo, custo variável, custo total e etc, né? E depois ele vai estar, no capítulo 8, né, mostrando como funciona uma empresa no mercado competitivo, né? Depois disso, né, depois dele ter explicado de forma geral a oferta e a demanda no capítulo 2, depois passar 3 capítulos, né, explicando o lado da demanda, depois mais 3 explicando o lado da oferta, ele vai passar para explicar as estruturas de mercado. Então ele vai estar falando um pouquinho sobre os mercados competitivos, né, os mercados perfeitamente competitivos, que também já temos um vídeo aqui no canal. Ele vai dedicar uma parte do livro para explicar a competição imperfeita, né, como por exemplo a concorrência monopolística, que já temos um vídeo no canal. Então ele também vai falar de monopólio, oligopólio, ele vai falar sobre cartéis, então ele vai explicar as estruturas de mercado de forma geral, né? Um outro ponto interessante desse livro aqui é que você não precisa ler ele na sequência, né? Então, por exemplo, eu passei nessa sequência de como que está dividido o manual, mas você não precisa seguir isso que eu falei, né? Então, por exemplo, se você quiser estudar teoria da escolha do consumidor, você pode pegar os capítulos que for falar desse tema, então capítulo 3, 4, né? E ler esses capítulos, né? Então, isso é muito interessante. Ou, por exemplo, você quer entender um pouco sobre custo fixo e custo variável, você pega e abre nas páginas que falam de custo fixo e custo variável e estuda lá, né? Um ponto que eu gosto bastante desse livro é que ele é muito didático e ao mesmo tempo muito detalhista, né? Então, você, ao mesmo tempo que ele vai te ensinar de uma forma que você vai conseguir entender, ele também vai te explicar os detalhes, etc. Então, esse manual aqui, ele é muito rico e muito bom. Sinceramente, quando eu comprei ele, né, eu esperava que fosse um bom manual, mas eu não esperava que fosse tão bom. Então, eu acredito que se você comprar ele, adquirir, ele pode contribuir, né, para o seu enriquecimento intelectual, né? É claro que hoje em dia a gente vê nessas guerras, né, que tem pela internet, pessoas que se irritam ao você falar de um livro ou de outro que elas não gostam. E a gente deve deixar de lado, né? Deixar isso aí para os caras ficarem se degladiando e a gente lendo, estudando, para que a gente possa adquirir cada vez mais conhecimento e até para que a gente tenha uma propriedade para criticar as coisas as quais a gente discorda muito melhor, né? Então esse livro aqui, esse manual é muito bom. Gostaria de parabenizar tanto o Robert e o Daniel, eles nunca vão ver esse vídeo, mas saibam que eu gostei muito do trabalho de vocês e está me ajudando muito, né, na elaboração da série de microeconomia, que a gente já passou de 40 vídeos, né, ensinando importantíssimos conceitos. Então, só tenho a agradecer. Eu espero de verdade, né, que você que me assistiu até aqui, ou se você tiver alguma dúvida entre comprar ou não, esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você quiser apoiar o canal, você pode compartilhar esse vídeo com os amigos ou algum outro vídeo do canal que você achar interessante. Você pode comprar uma edição mais nova dessa, que eu vou deixar um link na descrição pela Amazon, né? O canal aqui é associado na Amazon. E claro, se você quiser apoiar o canal pelo Pix na descrição, eu também vou ficar muito grato e você vai estar ajudando o canal a continuar, né? O nosso projeto de ensinar economia para o maior número de pessoas possíveis, né? Claro, né? Eu também aprendo muito com vocês, principalmente quando vocês fazem comentários que me enriquecem intelectualmente. Não aprendo muito com os caras que vêm me ofender nos comentários, né? Mas para vocês que comentam coisas que vão contribuir, né? Tanto para mim como para quem leu o seu comentário, eu sou muito grato mesmo. E é isso aí, eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.